Era uma vez um lugar onde viviam crianças que gostavam de brincar. Mesmo com toda a diversão, elas ainda sonhavam com algo mais. Até que descobriram uma passagem mágica para outros mundos. Com os livros, descobriram que podem viajar para lugares próximos e distantes. Conhecer mais da sua cultura, da cultura do seu país e também da cultura de países distantes. Conhecer o seu passado e preservar o seu futuro. Lendo e contando histórias, elas podem escrever a própria história. Biblioteca Multicultural Nascedouro, contando histórias para transformar realidades. Quando o rato roeu a roupa do rei de Roma, o rei, roxo de raiva, mandou reunir 3 de seus soldados romanos. Rapidamente chegaram os 3, o Romildo, o Romualdo e o Romeu. O rei, roxo de raiva, ordenou aos 3 rapazes que revirassem o reino de ponta cabeça até prender e levar o rabugento para o banco dos réus. E disse mais: aquele que pegar o rato repugnante que me roeu a roupa, casará com a minha filha Rosicreide. Rosicreide era risonha e rechonchuda, e tinha o mais belo e rosado rosto de todo o reino. Rapidamente começou a ronda à procura do rato repugnante que roeu a roupa do rei de Roma. O primeiro rapaz, o Romildo, ele era rude e ruento. Revirou por todo o reino, retirou todos os móveis reais do lugar e não achou o rabugento. E como ele era rude e ruento, resolveu bater em todas as ratazanas que encontrou pela frente, já que não achou o rato repugnante que roeu a roupa do rei de Roma. E no raiar do primeiro dia, ele retornou ao rei de mãos vazias. O rei, roxo de raiva, ordenou aos outros soldados romanos que jogassem o Romildo no calabouço. O segundo rapaz, o Romualdo, era ríspido e ranzinza. Revirou todas as ruas, retirou todas as latas de lixo do lugar e não achou o tal. E como ele era ríspido e ranzinza, também não perguntou a ninguém pelo rato repugnante que roeu a roupa do rei de Roma. E no raiar do segundo dia, ele retornou ao rei com mãos vazias. E o rei, roxo de raiva, ordenou aos outros soldados romanos que jogassem o Romualdo no calabouço. O terceiro rapaz, gente, o Romeu, era um rapaz do tipo raro. Ele era romântico e religioso. Escrevia versos e remetia ramalhete de rosas para Rosicreide. No primeiro dia, ele foi rezar em Romaria um rosário para São Roque, que era para ver se casava com Rosicreide e pegava o tal do rato rabugento. No segundo dia, ele saiu rápido, feito um relâmpago pelas ruas, atravessou rios e riachos, mas não encontrou o tal. Então foi procurar o gato Reginaldo, renomado rastreador de ratos, e lhe ofereceu em troca um banquete recheado de rabanada, rocambole, rabanete, romã e bastante repolho. E o gato aceitou. E lá foi o gato atrás do rato, 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 lá foi o gato atrás do rato. Quando, de repente, ele avistou num buraco rasteiro um suspeitoso rabo de rato suspeito. O gato Reginaldo foi rastejando devagarzinho, rastejando, rastejando e rapidamente agarrou o rabo do rato. E quem era? Quem? O rato repugnante que roeu a roupa do rei de Roma.
Então, o gato Reginaldo entregou o rato ao Romeu, que lhe agradeceu e lhe deu em troca o banquete prometido, recheado de rabanete, rocambole, romãs, rúcula e bastante repolho. Romeu agradeceu ao gato Reginaldo e levou o rato repugnante que roeu a roupa do rei de Roma para o rei. O rei, realizado, riu do rato e, em troca, lhe deu o prometido, a mão de sua filha Rosicreide em casamento. E eles se casaram, gente, e tiveram 9 filhos. Ricardo, Romero, Rogério, Rômulo, Rui, Rita, Rejane, Regina e Rosinha. E foram muito felizes. E nunca mais o rato roeu a roupa do rei de Roma. E rói, que rói, 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 que rói, rói, e rói o rato, rato, rói, que rói, rói, oi, rói, que rói, rói, e rói o rato, rato, rói, que rói, 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 que rói, rói, e rói o rato, rato, rói, que rói, 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 que rói, rói, e rói o rato, rato, rói, que rói, rói, ei, rói, que rói, rói, e rói o rato, rato, rói, que rói, rói, baixinho, rói, que rói, rói, e rói o rato, rato, rói, que rói, 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 que rói, rói, e rói o rato, rato, rói, que rói, rói. Pronto, o movimento ele iniciou, vamos lá, começou no início da década de 90, assim, 93, né, com um grupo de jovens, né, que tocavam em bandas, e muitas dessas bandas eram bandas de rock and roll, bandas de punk rock e hardcore. Tinha algumas bandas de rock também pop, né, no meio. E aí essas bandas, elas tinham uma necessidade de mostrar seu trabalho, né? O pessoal ia para estúdio, ensaiava, né? E a maioria dos músicos, um tocava na banda do outro, né? Então o baixista trocava em 3 bandas, isso era muito comum aqui em Peixinhos. O guitarrista tocava também em 4 bandas. Mas só ficava naquela de você montar no quintal de casa, fazer uma festinha, tocar, mas para o mesmo ciclo, né? O mesmo círculo ali de amigos. De hoje tem vários grupos, né? Apesar de ter tido uma queda, agora na década de 2000, mas tem muitos grupos, né, por áreas, né? Tem grupos de cultura na Vila das Mulheres Pedreiras, tem na Azeitona, tem na Vila da Coab, tem no loteamento Tamandaré, que é lá depois da Rádio Tamandaré. Tem em Cabo Gato também, tem grupos de culturais e muitas bandas também, né? Bandas de rock e também de mangue beat. E assim, associações também tem, né? Agora, pena que não é mais aquelas associações, não são, mas aquelas associações que a gente sonhou e que já existiu, né? Eu comecei a frequentar o movimento cultural Boca do Lixo na época que o movimento promovia shows beneficentes no CAIC, que é uma escola pública daqui do bairro. E a partir dali fiz amizade com algumas pessoas, com o Rogério, o Dadado e algumas pessoas que atuavam na época. E passei também a auxiliar nos shows, nas reuniões, e passei a frequentar as reuniões. E até o período em que fundamos a Biblioteca Multicultural Nascedouro, no ano 2000. De uma maneira ou de outra, participei do movimento, do surgimento dessa biblioteca, trabalhava no grupo Comunidade ainda, e no que a gente podia contribuir com a turma do Boca do Lixo, a gente contribuía. E foi uma luta muito grande, mas que eles conseguiram vencer, né? Depois teve um evento chamado Primeira Semana de Cultura de Peixinhos, que foi um evento onde o movimento conseguiu aglutinar outras linguagens. Então, a partir desse evento, já não era mais só um movimento de bandas, né? Não era só banda de rock and roll, mas aí entrou a dança, o teatro, outras expressões de músicas, né? Como coco, maracatu, as artes plásticas,
e a literatura. Quando em 96, 97, assim, a gente ficou sabendo, o grupo ficou sabendo de uma luta antiga, né, da década de 80, que teve aqui no bairro, que foi a luta contra o lixo, ficou conhecida como a luta contra o lixo. Que foi o seguinte, o governo do estado, né, decidiu, assim, sem consultar a comunidade, que no Curtume Santa Maria, que fica aqui ao lado do antigo matadouro, né, hoje nascedouro, seria um transbordo de lixo. Então, todo o lixo que viria da zona norte do Recife, ou da região metropolitana, seria incinerado aqui. Aí imagine, né, assim, 24 horas queimando o lixo, né, a poluição, a doença, né, problemas respiratórios que ia causar. Então, pessoas que já eram organizadas, né, politizadas, organizadas em grupos da comunidade, ficaram sabendo disso e fizeram piquetes, né, passeatas, vigílias na frente desse espaço, até que conseguiram embargar essa obra. Daí, a gente sabendo dessa luta, né, na década de 80, a gente fez uma homenagem, né, a essas pessoas que lutaram para que Peixinho não fosse a grande boca do lixo mesmo, né, literalmente, colocamos Movimento Cultural Boca do Lixo. Hoje o movimento ele tem uma ação permanente, que é a Biblioteca Multicultural Nascedouro, né, que é uma ação muito forte, já existe há 11 anos aqui na comunidade de Peixinhos. No passado, o movimento trabalhou também com produção cultural, né, com bandas, shows de rock and roll, com banda maracatu, dança, teatro, né? Mas hoje, atualmente, a ação mais forte que o movimento tem, né, na comunidade é essa ação voltada para a literatura, né, que é a biblioteca. Então, hoje o movimento ele participa de várias discussões, né, no Recife, aqui, sobre a questão do livro e da leitura. Né, o movimento coordena uma rede, que é a Releitura, né, Releitura, Rede de Bibliotecas Comunitárias da região metropolitana do Recife, né, onde aglutina 8 bibliotecas comunitárias. Então, quando foi pensada a biblioteca, a gente pensou não que fosse apenas uma biblioteca tradicional, né, onde os livros ficassem apenas sendo guardados, mas pensou também num espaço múltiplo, onde poderia se acontecer teatro, dança, literatura, outras linguagens artísticas. Porque muitas vezes as pessoas vêm com o objetivo de simplesmente fazer um trabalho escolar, então a gente tem que, a partir desse trabalho do auxílio à pesquisa escolar, também trazê-los para o mundo da leitura literária. Esse é um papel do qual eu sou responsável aqui na biblioteca, né, em fazer também esse tipo de papel. Que hoje nós temos mais de 500 pessoas cadastradas, né, nessa biblioteca, que circulam, vêm aqui conversar, trocar uma ideia mesmo, assistir um filme, pegar livro emprestado, fazer pesquisa escolar, né, participar dos recitais da biblioteca, porque a biblioteca ela também tem vários projetos dentro dela, né? Então, a biblioteca ela tem a Biblioboca Mambembe, né, que é uma biblioteca itinerante, que a cada 4 meses ela visita uma localidade, né, que pode ser de Peixinhos ou de outra comunidade, sempre articulando com grupos comunitários, com pessoas, com os moradores, para que a atividade aconteça. Então, nessa Biblioboca Mambembe acontece desde oficinas lúdico-pedagógicas, como atividades culturais, atividade de dança, exibição de cinema. Também é montado um cantinho de leitura nesse espaço, né, onde as pessoas têm acesso ao livro, e outras atividades. Por 2 motivos. Primeiro, que é a primeira biblioteca no bairro, né? Segundo, que foi a realização de um sonho de um homem idoso, um poeta sonhador, que se juntou com um grupo de jovens sonhadores e isso foi uma conquista muito bonita. Não resta a menor dúvida que a biblioteca Nascedouro ela é muito importante e acho até que é pouco divulgada, entendeu? Deveria assim ter moradores que ainda não conhecem, porque nós não fomos preparados para estar visitando biblioteca, né? Que a educação aqui no Brasil é falha, os políticos nunca investiram muito na educação. Mas eu acredito que já foi pior.
com o surgimento da biblioteca, melhorou muito. A importância do movimento Cultura Boca do Lixo, para mim, foi que ele me despertou, né, vários desejos de colaborar com as pessoas, né? Então, assim, a gente juntava com vários amigos, mas para além dos eventos que a gente organizava, ele tinha os eventos, ele tinha um coração, era político, né? Era uma movimentação política, além de tudo, era uma movimentação política das pessoas de reivindicação. Então, isso trouxe para mim também essa vontade de lutar, né, de fazer algo pelo local onde eu moro, né? Não ser uma pessoa ativa no bairro, não, né, ficar apenas reclamando do buraco, reclamando da cheia, mas tentar de alguma forma, né, denunciar esses casos, o que acontece, para que haja algum benefício na comunidade, né? Mas isso veio muito assim, através da arte, né? A gente muito utilizava a música e as outras expressões artísticas para isso, para um movimento de denúncia, né? Um movimento político. O movimento Cultura Boca do Lixo, a partir do momento que viemos aqui para o Nascedouro, enfrentou uma luta política muito grande pela permanência e pela construção, transformação do espaço e pela permanência. Nessa luta que tivemos, eu pude conhecer diversas pessoas, sentir um amor pelo trabalho que foi construído entre um grupo de amigos, que essa biblioteca foi construída por um grupo de amigos, artistas e músicos e poetas, artistas plásticos, daqui da comunidade Peixinhos, do Movimento Cultural Boca do Lixo. Então, cada episódio que passamos pela luta da permanência e pela construção e permanência desse espaço, fez com que eu criasse um determinado amor, pela biblioteca, pela experiência que eu ganhei aqui, pelas pessoas que eu conheci na cidade de Olinda, de Recife, pelas experiências que eu adquiri com essa luta e pela criação da biblioteca, foi que eu vejo a importância para mim, assim, construir um pedaço do que eu sou hoje.